Olá, chegando para fazer mais um conteúdo aqui para vocês, neste momento em que nós vamos falar que a transformação acontece através da experiência. Então, antes de iniciar, gratidão infinita pela sua presença, que seja abençoada pela força divina, luz divina, prosperidade e sabedoria divina. Esse é o meu maior desejo, que todos tenham a sabedoria divina e a luz divina e sejam muito lúcidos, presentes. E aqui nós vamos trabalhar hoje algo muito caro para mim, né, que é um pouco trabalhar as questões que transformam a gente, as experiências que transformam a gente, né? E lógico que a viagem é uma grande transformação na nossa vida. É a transformação que deixa algo para sempre na nossa vida. Então, não é só a viagem em si, mas é o encontro, é o silêncio. E ali sim, tudo se organiza, o nosso olhar, porque estamos num outro patamar da nossa vida, estamos observando algo diferente. Então o nosso olhar se organiza, né? Tudo muda, né? Dentro da gente, porque tudo muda a forma como a gente começa a perceber a vida, porque como você sai do ambiente, como vocês entram numa outra atmosfera, então tudo é diferenciado mesmo, tudo é iluminado, diferente. Então a nossa vida começa a ser percebida de uma outra forma. Porque assim, existe um tipo de transformação que não acontece aqui na mente. É uma transformação diferente daquela que você estuda, que você percebe. Então é uma transformação diferente dessa questão da mente. É uma transformação que acontece no corpo, na questão sensorial, no nosso sentir, nas experiências. Essas transformações são registradas para sempre, não se esquece, há uma memória celular, há uma memória áurica, porque há uma experiência. Porque assim, tudo aquilo, porque o que transforma a gente é exatamente aquilo que atravessa a nossa alma, que atravessa os nossos sentimentos, que atravessa essa sensação de estar em um outro lugar. Então, é isso que transforma, é aquilo que atravessa, que a gente sente lá dentro, né? Porque assim, nem todos os conhecimentos acontecem nos livros ou nasce nos livros, não é só nos livros que a gente encontra os conhecimentos, né? A gente pode dizer que os livros são importantes, claro que são, o estudo é importante, claro que é, mas eu estou falando de uma transformação, de uma experiência, né? E viagem, por exemplo, né, quando estou falando aqui um pouco de viagem, né, a viagem, por exemplo, viajar não é só mudar de lugar, você está aqui, agora você está em outro lugar, né? Não é só esse estado de estar ou não estar em um lugar ou em outro lugar. Então, o que muda, né, o que muda é mudar ali, né, na nossa perspectiva mesmo, porque a gente está num outro olhar, numa outra realidade. Então é mudar a nossa perspectiva, é perceber que o mundo é muito maior do que aquilo que nós já sabemos, né? Então o mundo é muito maior, e aí isso dá uma sensação de verdade para nós, né? Dá uma sensação de mudança interna, porque o que é de verdade, o que a gente aprendeu de verdade, é aqueles momentos que marcaram, que houve sensação de transformação, né? Então isso que eu quero hoje trazer para vocês, como que ser muito atento a tudo isso, né? Porque eu quero dizer o seguinte,
cada viagem me ensinou algo que nenhuma teoria conseguiria explicar, porque não existe algo que possa falar dessa experiência que eu vivi ou que você vive em qualquer momento que você entra numa viagem, que você muda de lugar, né? Então essa sensação de mudança, essa teoria não conseguiria jamais, né? Porque eu sou diferente de você, você é diferente de mim, e aí então cada momento é um momento. Por isso que sempre eu digo aqui para vocês, é necessário que a gente sempre entenda o nosso potencial. Depois vem os encontros na viagem, né? A gente sabe que vem muitos encontros com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes. Então tudo isso vai fazendo um aglomerado, vai trazendo para nós algo incrível na nossa vida. Alguns encontros passam, porque a gente só encontrou, viveu, passou ali, esse encontro passa, não fica marca. Outros, por exemplo, deixam marcas profundas, porque tocou a nossa essência, trouxe profundidade, trouxe uma sensação assim de felicidade plena, de felicidade plena. Então é isso que eu gostaria que você comece a compreender tudo isso. Por quê? Porque tem encontros, por exemplo, tem encontros que nos espelham, que a gente se sente ali imbuída naquilo, né? Bem adentrada naquilo lá, a sensação emocional é muito grande. Outros não demonstram nada, outros passou. Mas aqui eu quero trazer algo muito importante para você que está aqui me acompanhando. Todos, de uma certa forma, eles revelam algo sobre quem somos. Seja os que nos tocam, seja os que não tocam. Sempre vão trazer para nós algo que revela alguma coisa da nossa vida. Sem dúvida. É bom vocês lembrar disso, né? Porque também nesses momentos de viagens que a gente vive, existem momentos de silêncio profundo, né? De silêncio profundo. E esses espaços são raros, né? Porque você está num outro ambiente, num outro lugar. Então isso é muito grande, porque ali a gente sente que esse espaço raro é onde a nossa alma fala finalmente com a gente, né? A gente sente. Eu tive uma viagem que eu parei no café e comecei a fazer poemas, coisa que eu sou difícil de fazer. Por quê? Porque começa a revelar, né, algo profundo, porque no silêncio, gente, no silêncio a gente escuta o que estava abafado, que a gente nem sabia que estava ali. Então no meu caso, esse exemplo, eu comecei a fazer poema no café. Por quê? Porque eu parei ali, não tinha ninguém para poder conversar, eu estava eu e eu mesma. Então isso foi muito rico, porque você entra num outro momento. É ali nesses momentos de silêncio, é ali que a consciência se organiza, porque aí você está só, você está escutando você mesma, né? A verdade, né, se assenta, né? Aquelas verdades se assentam, você tem calma, você escuta, você sente. Então vai se assentando tudo, vai se organizando, porque você não está preocupado com outra coisa. Tá aí você com a sua vivência, com aquilo que você é. E foi no silêncio que eu respondi muitas coisas da minha vida, muitas coisas. Porque a gente já fez tantas coisas, a vida também nos ensina. Então o silêncio, eu aprendi muitas coisas
que o barulho do mundo, os afazeres exagerados, não deixava eu perceber, não deixava eu ver. Então isso é rico porque é uma experiência, é uma vivência. E eu digo para todos vocês, quando a gente está íntegro, prestando atenção na nossa vida, prestando atenção naquilo que está acontecendo, então isso traz algo muito profundo. Por isso que eu digo sempre, o verdadeiro aprendizado é aquele que toca profundo, que toca o corpo, que toca a alma, que toca lá dentro da nossa essência. Então, quando a gente está muito atento, está como dizia o nosso professor na pós-graduação, essa atenção plena da nossa vida, atenção plena daquilo que está em volta de nós, isso nos ajuda, porque a gente não encontra isso nos ensinos, nos conceitos, não, porque é uma experiência vivida de cada ser humano. Então, compartilho com vocês o que eu fui vivido na minha vida, que fui experienciado, que compartilho aquilo que é real, aquilo que é possível e aquilo que demorou anos para chegar nesse lugar, e agora você percebe que é o tempo mesmo, né? Ter essa paciência que o tempo, né? Então compartilho. E agora eu te convido também, né? Agora eu te convido também a olhar a sua própria história, porque é por isso que eu estou aqui, querendo que você também compartilhe a sua própria história, que você também consiga compartilhar com as pessoas, consiga compartilhar com todas as pessoas que você ama, principalmente, qual das experiências transformaram de verdade a sua vida. Quais? Faz essa pergunta para você mesma. Quais? Pensa um pouco. É tão bom quando a gente para pensar, mesmo que eu não paro fisicamente, mas eu estou fazendo alguma coisa que dá para mim fazer essas reflexões. Então faça. Você é muito importante. O que a vida já te ensinou, que nenhum livro ensinaria. Você já parou para pensar nisso? Nenhum livro ensinaria isso que você aprendeu. Então é interessante que você compartilhe isso aqui nos comentários. Se você tem muitas coisas para falar, por exemplo, então escrever aqui fica muito, só então entra no grupo que está aí no link, entra no grupo, e lá no grupo você só diz assim, quero compartilhar minha história, e aí me chama no particular, né? Porque é muito bom que a gente comece a ter, eu quero te ler, eu quero escutar a sua experiência, porque se a minha está te ajudando, a sua também ajudará outras. E quem sabe no futuro, né, teremos muitos livros, né, de experiências inéditas que são diferentes para cada pessoa, e aí a gente compreender que tudo na vida depende de uma atenção plena. Gente, eu quero abençoar vocês com toda a sabedoria divina, com tudo aquilo que vocês são, né, trazendo luz, sabedoria divina mesmo, para que você se transforme cada dia mais. E te aguardo no próximo encontro.